Fala galera, está começando mais um Drop Podcast ao vivo aqui na Twitch. Aqui quem tá falando é o Guilherme Bessa. Estou na presença dos meus queridos amigos Daniel Bento. Salve. Guilherme Pose. Boa noite. Gustavo Romancina. Ibrahim Dib. Boa noite. Ricardo Sawandag. Boa noite. E Felipe Pilork. E aí, gente? Então, no programa de hoje, a gente trouxe um amigo nosso querido Antônio, para falar um pouco sobre a justiça do esportes, um pouco da área legislativa, ele que é um advogado. Fala aí pra gente, Antônio, como que é a sua história aí? Fala aí um pouco para nós. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer pelo convite aqui no podcast de vocês, falando sobre um assunto que, primeiro, que eu gosto muito, né? Segundo, que eu trabalho com ele. E terceiro, que por gostar e trabalhar, a gente também quer que ele cresça bastante, né? E cresça de forma organizada. Eu sou advogado, eu tenho já 13 anos de atuação entre a área trabalhista, a área de direito desportivo e a área de games e esportes. Eu atuo na área de games e esportes, especialmente na assessoria de empresas, equipes de esporte eletrônico, streamers, atletas, toda a parte do ecossistema de esportes. Então, que vocês quiserem conversar sobre esse assunto, vai ser um prazer aqui. É só me cortem, porque às vezes eu falo demais, então se eu estiver falando demais, pode pedir para parar aí, pode levantar a plaquinha que eu... Relaxa, que aqui o importante é falar mesmo, não tem essa... A gente pode falar 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser. Mas fala aí, como que você chegou nos esportes? É por uma área que você gosta, sempre foi ligado aos jogos e tal, você viu essa área crescendo, de competições, e você... Eu não sei como que é a área, se tem bastante advogado focado nisso, como que é o mercado para isso? Olha, eu comecei, na verdade, games, né? Eu jogo games desde que eu me conheço por gente, né? Passei por várias gerações aí. Aí depois entrei na área jurídica, né? Entrei na área jurídica, mas já existia, né, esse cenário um pouco competitivo da parte de games. Você vê um pouco da evolução, né? De quando você jogava videogame por jogar, fazia as competições em casa com seus amigos, né? De algum jogo específico, e isso foi tomando uma proporção maior, né? Então, passei aí pelas gerações Counter-Strike, Corujão, toda essa parte, e eu vi muitos dos meus amigos, né? Eu fui para a área jurídica, mas eu vi muitos dos meus amigos crescendo dentro do cenário mesmo, né? Querendo estruturar equipes, querendo ir para os campeonatos, querendo participar efetivamente desses campeonatos, e começam aí as principais questões jurídicas, né? Todo mercado que cresce e vai se estabelecendo, ele primeiro cresce de uma forma, vamos dizer assim, descentralizada, né, desorganizada inicialmente, porque é um mercado que, primeiro, ninguém conhece, né, ninguém sabe como funciona, aí que eu digo ninguém sabe, quem está de fora olhando, né, marcas, investidores, e ele vai se desenvolvendo. E a partir disso, desse desenvolvimento, meus próprios amigos chegavam para mim e falavam, olha, pô, Brad Fish, eu tô com um problema aqui porque o cara quer que eu assine um contrato. Eu falei, tá, mas contrato para quê? Não, para eu jogar pela marca dele, mas eu não tô entendendo como que vai ser, porque eu não vou ganhar nada. Começam essas coisas, né, de contratos que você precisa, de certa forma, explicar para a pessoa, passar uma assessoria. E daí surgiu esse nicho, né? O desenvolvimento dessa primeira uma assessoria para os meus amigos, né? E depois, por indicação, aí foi chegando outros amigos querendo criar equipe, aí você tem outros desafios jurídicos, né? Chegar para essas pessoas que só jogavam por hobby e falar, olha, vocês vão ter que criar uma empresa, agora vocês viram a chavinha aí do amadorismo, das competições de clã versus clã, que agora vocês têm que controlar financeiro, vocês têm que olhar o cenário, vocês têm que ter exposição em mídia social, tem que estruturar vários departamentos, e aí, por isso foi. Então, é mais ou menos assim, um pouco da trajetória e do início disso tudo. Mas, tipo, por exemplo,
que você falou aqui que começou a se tornar um negócio mais sério, né? Começou com seus amigos te chamando pra, pra prestar algum serviço, alguma coisa, alguma dúvida que eles tinham. Mas, por exemplo, quando você pega um time, seja qual for, vamos supor que seja de CS, e ele começa a, entre aspas, dar certo, começa a ganhar alguns campeonatos, começa a chegar algumas empresas querendo patrocinar o time e tudo mais. Você vê que ainda, por ser um cenário de nicho mais jovem, você vê que eles sofrem bastante com essa parte de falta de infraestrutura, porque você começa a ter que contratar gente, aí você tem que desenvolver a questão da jornada, porque tem diversos jogadores que fazem jornadas de 10, 12 horas, as game houses onde o cara mora dentro do mora no time, né, praticamente. Uhum. Como que você faz para levar esse pessoal que está jogando para dentro da lei? E como que a lei abraça esse pessoal também? Se tem alguma legislação voltada para isso, para esse cenário de esportes? Tá, vamos começar da primeira Sim, pergunta que você fez, que é sobre o cenário ser jovem, né? As pessoas serem jovens. Isso, isso é uma questão que ela impacta muito quando você fala em jurídico, né? Em advogados, porque a gente tem um cenário hoje que ele é um cenário de grandes oportunidades, né? Hoje ele já é estabelecido, né? Bem diferente do que era no passado, que era uma promessa. Hoje já é um cenário estabelecido, mas ele é um cenário de grande valor, movimenta muitos valores, né? É um cenário que você vê as projeções dele são projeções assim de escalas altíssimas de valor. Tá tendo ingresso de marcas não endêmicas, marcas que nunca pensaram em olhar para esse lado dos jogos eletrônicos e agora já estão entrando dentro dele. Mas você tem, como você bem citou, os participantes são jovens, né? São participantes jovens e participantes que querem isso, focar nisso uma carreira. Então, quando você tem essa equação de pessoas jovens querendo focar numa carreira e você tem uma projeção de valor muito grande de mercado, a necessidade de ter algum tipo de garantia, né? Algum tipo de segurança jurídica, sim, algum sim. tipo de relação jurídica dentro disso. Porque você sempre fica aquela questão. O esporte tem pessoas muito jovens, né? Então, aquele cara, ele quer virar um pro player, ele vê os pro players de sucesso, ele quer aquilo para ele, e muitas vezes eles deixam de lado algumas questões principais, questões de contrato, como vai ser a jornada, o que eu posso ou não posso fazer dentro do meu contrato, o que isso vai impactar quando eu fechar com essa equipe, o que eu vou poder fazer ou não vou poder fazer, ou o que está dentro desse contrato realmente é válido no que é a nossa relação, e isso acaba, de certa forma, sendo deixado de lado, né? No anseio dele de querer entrar e vestir uma camisa de um time importante, aquilo para ele é o foco principal e ele se esquece de muita coisa lá para trás. Então, esse suporte jurídico, ele é importante nesse aspecto, porque há marcas sérias e há marcas que não são sérias no cenário. Então, as marcas que não são sérias chegam e vendem o sonho para essa pessoa. Ao troco de quê? Ao troco de ele ganhar uma camisa, um mouse e chegar a caixa de equipamento e coisas para ele abrir e ganhar Sim, sim. seguidor. E não é só isso, né? A vida não é só isso, né? Então, tem muitas coisas que são importantes. A própria questão que você colocou da jornada de trabalho, por exemplo, isso precisa ser visto de uma forma mais responsável. A jornada de trabalho, a forma como esses atletas ficam hospedados em game houses, as condições de trabalho dessas game houses. Então, são questões assim. O cenário cresceu sem olhar isso, mas agora ele está num ponto que é essencial que ele olhe isso para ele se manter do tamanho que ele está. Porque agora ele não olhar para essa determinada situação gera risco, entendeu? Gera risco porque você tem agora empresas de fora que já estão acostumadas com regras de compliance, por exemplo, com questões que, se eu vou apoiar determinado clube ou determinada organização e campeonato, eu preciso que essa organização e campeonato
esteja atrelado às minhas regras de conformidade, que eu já tenho dentro de uma empresa, e que isso não impacte diretamente na imagem da empresa. Então, essa relação que o mercado impõe no esporte eletrônico, de certa forma, vai organizando e vai regulando algumas questões. Mas ainda tem muita coisa para ser feita. Boa, boa. Gustavo, quer falar o que você estava querendo falar? Na verdade, eu queria perguntar uma coisinha. Você falou que o cenário, a gente estava discutindo aqui na real, que o cenário ele é muito novo, então, querendo ou não, o pessoal que acaba assinando os contratos ou tomando essa posição de se tornar pro player ou assinar com algumas marcas, isso, querendo ou não, também é uma responsabilidade grande, né? E a gente pode. E a minha dúvida é que, assim, eu já ouvi alguns boatos, alguns relatos sobre pequenos players que estão começando a chegar nesse passo aí de se tornar. Não sei qual seria a linha tênue aí da gente falar que ser profissional e estar no cenário mais amador, assim, mas que vão começar a assinar com empresas maiores e acabam caindo em alguns contratos aí que acabam ferrando eles, né? Tipo de alguma multa que, obviamente, ninguém vai correr o risco de pagar para um moleque que ainda é uma promessa, ainda não tem nada comprovado assim no cenário. É comum, o pessoal que está começando a entrar para esse cenário hoje, é uma preocupação que eles têm que ter hoje no olhando os contratos, como funciona isso hoje, se tem como eles recorrerem atrás desse tipo de atitude depois. É importante que eles olhem, sim, para essa questão. Você vai assinar um contrato, o contrato é uma relação jurídica que estabelece direitos e obrigações. Então, a partir do momento que você assina um contrato, você pactua com o que está lá, com as obrigações que você assumiu. Inclusive a questão das multas, né, que você bem salientou. Então, é importante que seja avaliado esses contratos, que tenha um olhar sobre esses contratos, porque, primeiro, um ponto é ter contrato, né? Muita gente não tem. Muitos não têm nem sequer contrato. E a gente está falando de alguns players que chegam em algumas organizações e nem os contratos são firmados de forma correta. Outro ponto os contratos não refletem a realidade. Geralmente, os contratos que são feitos não são contratos de prestação de serviço ou de representação do atleta para alguma marca, mas ele atua efetivamente como um empregado da empresa, né, da organização. Tem horário fixo, tem jornada, precisa responder para o diretor, o chefe, o que está fazendo, tem regras de exclusividade, tem várias situações que aproximam muito do contrato com a relação de trabalho. Então, também é uma preocupação. Então, é importante, primeiro, você vai ser contatado por uma equipe, você precisa, primeiro, estabelecer uma relação contratual, né? É importante que você tenha um contrato para te dar garantia, te dar segurança, para que de uma hora para outra você não seja dispensado e às vezes o investimento que você faz, porque você faz um investimento pessoal também, né? Quando você é contratado. Avaliar as multas, se essas multas não são multas muito exorbitantes, que impactam, por exemplo, de você quebrar uma relação de forma natural, né, dentro de uma situação jurídica, e avaliar outros aspectos também que são importantes que existem dentro das cláusulas do contrato. Se isso pode ser discutido depois, pode ser discutido depois, mas são questões aí que já vão para o aspecto do judiciário, né, já viram questões jurídicas, já viram brigas jurídicas, então são questões mais a fundo. Mas é uma preocupação que você traz aqui que é importante. A gente tem um cenário hoje, que eu vou citar, que é o cenário do Free Fire, é um cenário que cresceu muito, e cresceu muito com atletas muito jovens, né, e com atletas que nem sempre têm uma condição de vida que garanta para ele uma orientação até dos pais e dos responsáveis, né? A gente sabe que o cenário do Free Fire tem excelentes atletas, excelentes jogadores dentro de uma camada da sociedade que não tem as mesmas condições de atletas de outros
outras modalidades do Sim, sim. esporte, O né? pessoal até fala Free Fire é um fenômeno diferente aqui. Eu estava até discutindo com um amigo meu, que ele é sociólogo, a gente estava discutindo efetivamente o impacto social que o Free Fire consegue realizar dentro do próprio esporte, né? Porque você vê os atletas do Free Fire, você vê a comunidade do Free Fire, eles se vestem de uma forma diferente, eles têm uma cultura diferente, eles têm uma forma de falar diferente. Então é todo um micro-universo criado dentro de uma cultura do esporte eletrônico que se destaca. Então, para mim, o Free Fire é um fenômeno assim sensacional. Mas também tem as outras preocupações, né? Por ser um fenômeno desse que amplia-se muito a participação de uma camada da sociedade que tem menos condições, é uma camada da sociedade que precisa ter uma atenção maior também na relação contratual. É que nem você Então, tinha falado. Pode falar, Gus. pode falar aí. Não, porque eu ia falar que assim, é um negócio que eu acho que é interessante a gente dar uma lembrada, porque às vezes, o que acontece? Igual você falou, às vezes o pessoal do Free Fire aí, que é um outro cenário, é uma realidade um pouco diferente, que, querendo ou não, tá entrando agora para essa profissionalização, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, o pessoal do LoL, CS, já veio construindo essa barreira e já foi se habituando com algumas coisas que nem como funciona o cenário, aí quando desenvolveu o sistema de gaming house, então todas essas coisas já estavam sendo inseridas nesse contexto, né? Quando o Fortnite chegou, tem uma série de diferenças no cenário, e agora com o Free Fire chegando, a gente também tem tipo uma camada que é bem diferente também. Por isso que eu falei que é importante a gente dar uma lembrada nisso, e justamente perguntar para você quais são as coisas que o pessoal mais tem que se atentar, porque quando você está buscando, né, almejando esse negócio de você virar profissional, virar streamer, tudo que você quer ouvir é que você vai ter um contrato que vai finalmente tirar um pouquinho de segurança. E aí, às vezes nesse ânimo aí que te dá de você conseguir essa segurança, você acaba meio que se ferrando aí com alguns contratos abusivos ou alguma coisa do gênero, né? Aproveitando o gancho até do que o Gus falou e que você tinha falado, que o, quando o cara quer virar um pro player, ele tipo se anima só por vestir a camiseta do time e ganhar alguns mimos, né, assim, digamos. E tipo assim, só que conforme foi passando os anos, eu acho que os jogadores tipo de LoL, de CS e o Dota e outros jogos, eles foram se habituando e foram vendo que não é só isso que vive uma pessoa, né? Só que, como você mesmo falou, quando o Free Fire ele atinge uma certa camada que, digamos assim, tem menos condições financeiras e tudo mais, pro cara ganhar uma cadeira gamer, um headset, um celular bom, pra ele tipo, tá muito bom, tá? É uma coisa que tá distante da realidade dele e tá muito bom. E eu acho que é nisso que mora o perigo dele cair nesses contratos, nessas baits, né? Esses contratos muito que vai exigir muito dele, que ele vai ter que entregar muito e acaba que, tipo, sobrecarrega o atleta em si, né? Você acha que, tipo, com essa camada nova de Free Fire que tá chegando, que tá destruindo os números e é muito legal, que tá criando uma bolha dentro da bolha dos esportes, você acha que eles merecem uma atenção jurídica a mais especial e que os grandes games, tipo a desenvolvedora Riot, tem eles têm uma maneira melhor de lidar do que Free Fire e tudo mais? Eu costumo dizer que, assim, quando a gente fala de esporte, né, e dessas questões, a gente precisa entender que o esporte, ele é mais do que aquilo que a gente tá vendo lá no funcionar, né? Então, esporte é mais do que INTZ, PEN, Red Kennedy, Loud. E aquilo lá é um universo do esporte eletrônico, mas você tem uma outra camada do esporte eletrônico que não chegou lá e que está querendo chegar, que cresce de forma muito desorganizada e cresce de forma muito
desregulada e às vezes não se preocupa com as relações jurídicas, né? E aí, como eu falo, tem essa camada de atletas que querem chegar nesse lugar. E quando eles querem chegar nesse lugar, às vezes só por jogar com a tag do time, já basta para ele, entendeu? Ele muda o perfil dele do Instagram com a tag do time, ganha mais 400, 500 seguidores, cara, é aquilo que ele precisava para a vida dele. E algumas empresas se aproveitam disso. Então, são essas questões que são necessários olhares mais profundos, né? E você vai ter outras questões, né? Por exemplo, eu já peguei contratos de atletas de Free Fire, por exemplo, que tinha agenciamento dentro do contrato, onde em qualquer tipo de relação e transação, tinha umas 3 ou 4 pessoas que ganhavam 40, 50, 70% de tudo. E o atleta não ganhava nada, ficava com, sei lá, 2%, pelo que eu via. Eu falei, cara, isso é totalmente abusivo, né? prejudicial para você, né? Então, é necessário ficar atento a alguns contratos e algumas situações de aproveitadores, né? Ficar atento a promessas de fulano e ciclano que vai te colocar num time mediante o pagamento X. Eu preciso que você me adiante um valor para eu criar o seu Media Kit para apresentar para a pessoa certa lá de um time da Série A da Liga Brasileira de Free Fire. Tenham muito cuidado com isso, porque tem aproveitador em qualquer lugar, né? Aí não é no esporte, né? A gente está falando de sociedade como um todo, né? Os aproveitadores estão por aí, então é necessário ter muita cautela com isso. Você tem alguns casos que você pode falar pra gente, assim, que você trabalhou, de curiosidade, de briga de marca, tudo mais, assim? Eu não posso citar, né? Eu não posso citar, até pela minha questão profissional e o que envolve. Tem, por exemplo, questões jurídicas que até estão com segredo de justiça, né? Então, eu não posso citar. Mas existem casos, efetivamente, assim, de negociações que são feitas, no final não são fechadas e o time vai direto no atleta e tenta tirar ele de outra equipe. Então, situações Você como acha que. essas que a gente via no futebol lá na década de 80, 70, acontecendo hoje, né, no esporte eletrônico, né? Você acha que os maiores casos Faz um são pouco esses? parte né, da evolução dele como esporte, mas são questões que precisam ter uma atenção maior. O maior número de casos você acha que são esses, voltados à contratação, a contratos admissionais, né, de jogadores e tudo mais? Você acha que esses são os maiores, entre aspas, escândalos que tem assim na área? Eu acho que o maior problema ainda que existe na área são os contratos que não refletem a realidade. Contratos que são feitos com os atletas, eles como ou simples prestadores de serviço, e aí não só atletas, né? Vamos falar do influenciador, do streamer, são os contratos que não refletem a realidade efetiva do que ele faz para a equipe. Então, muitas equipes fecham contratos de prestação de serviço, mas esses atletas ou esses influenciadores, eles trabalham efetivamente como empregados. Então, não é nada novo isso, né, que eu estou dizendo, porque isso acontece em várias empresas, em várias camadas, as empresas não realizando contratos de trabalho efetivo e atuando com contratos de prestação de serviço para reduzir a carga tributária. E isso acontece muito, assim, é uma das maiores, os números de consultas que são feitas para as equipes de esporte vamos analisar esse contrato um por um. O que o fulano faz? O fulano tem que fazer stream das 10 da noite até as 3 da manhã. Eu falei, tá, todo dia. E se ele não fizer, ele vai ter uma redução no valor dele, ele toma uma advertência. Eu falei, cara, ele é seu empregado, você tá entrando numa linha aí tênue entre prestação de serviço e empregado, entendeu? Ele pode fazer stream para outro canal? Não, ele tem exclusividade, coisas assim. Então, são algumas questões que não são observadas que geram a nulidade daquele contrato que é fechado. Então, eu vejo isso como a principal questão, entre outras questões, né, que não são observadas, né? Se você tem um atleta efetivamente trabalhando para você e esse atleta compete numa modalidade que é uma modalidade que ela é organizada, que ela tem regras específicas, que ela é vista realmente como um esporte,
você precisa tratar aquele jogador como um efetivo atleta. Então, ele é seu atleta. Então, você precisa fazer um contrato desportivo de atleta com ele, seguir todas as orientações, seguir a lei que nós temos. Voltar numa outra pergunta que você fez lá atrás, se existe alguma lei, regulamentação específica sobre o esporte eletrônico, não existe uma lei específica que fale sobre o esporte eletrônico, e nem que diga que ele realmente é esporte. Eu, particularmente, eu não acho que precisaria ter uma lei dizendo que o esporte eletrônico ele é esporte, porque ele, por si só, por todas as suas características e seus elementos de identificação, ele é um esporte. Você tem atletas que treinam, competem em alto nível, você tem competições organizadas com regras claras, então são elementos que identificam um esporte. Então, eu vejo isso como já o essencial e o determinante para que isso seja um esporte. Se existem leis específicas, não existem leis específicas que tratem sobre o esporte eletrônico, mas você tem leis que tratam sobre o esporte, as modalidades esportivas e que regulam a relação dos atletas com as suas equipes e organizações. Se isso existe, se a gente compreende que o atleta de esporte eletrônico ele é um efetivo atleta e que os clubes agem como efetivos clubes esportivos e a competição ela é um esporte, eu não precisaria criar uma lei nova, eu posso usar as leis que já estão aí. Né? Claro, poderia melhorar essas leis, né? Poderia melhorar alguns aspectos delas, mas eu não posso não deixar de fazer algo esperando que uma lei chegue. Né? Daí é um fenômeno jurídico que, assim, a sociedade e as questões do dia a dia, do cotidiano, não esperam uma lei. Né? A lei depois vem e regulamenta e tenta, de certa forma, acomodar as questões que um novo universo cria e que as novas relações são realizadas. Então, é mais ou menos isso, um pouco. Então, já deixa eu puxar aqui também para a gente aproveitar isso. A gente está vendo aqui, igual você comentou, que a gente ainda não tem esse modelo voltado para o esportes, a gente consegue usar os modelos hoje que a gente já tem na verdade, a gente já tem mais ou menos uma imagem, vai, entre aspas, eu acho que eu posso chamar assim, de como funciona o mercado esportivo e tentar adaptar isso para o esportes. Eu fico o que eu queria te perguntar, na verdade, eu fico pensando como isso funcionaria. A gente consegue hoje, com o que a gente tem que a lei oferece para a gente, né? Que aí eu acho que é onde entra o seu poder aí, que é você conseguir adaptar melhor a situação com os projetos de lei que a gente já tem voltado para a área do esporte. Como você vê hoje que seria, por exemplo, o modelo de contratação ideal, ou como que quem está entrando agora, o Joãozinho que está entrando agora para jogar o Free Fire dele, conseguiu o contrato de um primeiro time grande aí, e para ele pensar isso a longo prazo, tipo, eu vou eu preciso ter SLT, eu vou ser prestador de serviço, aposentadoria, como vai funcionar, tipo, algumas coisas que eu acho que ninguém toca nesse tipo de assunto ainda, e como que isso funcionará lá na frente, porque eu acho que como a gente está crescendo junto com o cenário, porque, por exemplo, eu sei que eu e aqui os meninos, pelo menos a gente acompanha desde o comecinho, assim, desde quando começou a desenvolver o cenário. Então, conforme a gente vai vendo as coisas, eu acho que pra gente que está assistindo também, a gente acaba crescendo assistindo junto, acompanhando junto, vê as figuras, mas ainda também não sabe como que vão chegar as coisas lá na frente. Aí acho que você tem um pouquinho melhor esse background, como você comentou, que já trabalhou um pouquinho com esporte também, como que você vê essa adaptação aí desse mundo físico para esse mundo virtual aí que a gente tem dos esportes eletrônicos? Primeiro, qualquer tipo de contratação e relação que uma equipe terá com o atleta, ela precisa compreender primeiro o que ela quer desse atleta e o que o atleta vai trazer para essa organização. Então, esse é o primeiro ponto. Outro, em que estágio está essa equipe e como ela quer utilizar esse atleta, porque você pode ter equipes que estão no estágio muito inicial
e num estágio até amador. Então, você precisa que essas regras sejam desenvolvidas olhando o local que essa equipe está desenvolvendo a sua atividade, que o atleta vai atuar. Por exemplo, vou dar um exemplo, não vou fazer um contrato de trabalho com um atleta, sendo que ele não atua efetivamente como um atleta, ele só joga um campeonato X para mim, me representa uma determinada competição, e depois ele representa outras equipes de outros cenários, não tem problema, eu não me importo com isso. Então, efetivamente, você não precisaria ter uma relação tão, como eu vou dizer, complexa, né, de trabalho com esse atleta. Mas, se a gente for pensar no cenário já profissional, vamos pensar na equipe que está no cenário profissional. Ela desenvolve, participa de campeonatos hoje que são campeonatos importantes, né, do cenário, que são organizados, que possuem regras claras, que existem métodos de punição, regulamentos. Aí a gente pensa no cenário mesmo profissional, que esse atleta, ele fica na equipe, ele treina, ele passa por sessões de treinamento diário, ele precisa fazer concentração antes da partida, ele tem um psicólogo em cima dele, avaliação nutricional. Você, dentro de um cenário como esse, concorda que você tem um cenário mesmo de uma equipe de futebol? Muitas equipes hoje de esporte eletrônico, elas têm características e estruturas já muito similares a times de futebol. Vamos a um time de futebol que é mais próximo aqui da gente entender, né, o que seria aí um comparativo. Então, se existe isso, esses atletas, muitos chamam de cyberatleta e atleta, né? Eu não gosto dessas denominações porque elas acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, o cyberatleta, o que ele tem de diferente do atleta? Não tem nada. Ele é um atleta. Então, ele é um atleta que atua no esporte. Então, esse atleta que atua nessa equipe, ele tem características semelhantes àquele mesmo atleta que defende Corinthians e Santos lá no futebol. Então, e isso existe uma lei, né? Existe uma lei hoje, existem as legislações desportivas que tratam sobre essas relações entre atleta e clube, formas de contratação, multas indenizatórias e compensatórias, as regras disso, regras de como efetiva-se o contrato na realidade mesmo do atleta com o clube, as formas de transferência. Então, por que eu não posso usar essas regras? Entendeu? Se eu identifico esse atleta como um verdadeiro atleta, o clube ou a equipe de esporte como um verdadeiro clube, e eles atuam dentro de um cenário que é um cenário esportivo por todas as suas características e qualidades, não tem por que eu não utilizar uma lei que já está aí para regular. Então, a lei que efetivamente seria aplicável é a de um contrato esportivo de trabalho, aquele contrato especial de trabalho. Então, seria essa a forma que eu vejo para as equipes que estão no cenário profissional, a forma mais regular de se desenvolver isso. E é que boa parte delas já utilizam, viu? O cenário entendeu essa forma, né, de enxergar a relação dele com o atleta. Então, muitas das equipes atuam com contratos dessa natureza. Antônio, eu achei muito interessante essa parte aí, eu acho que até o Gustavo também falou um pouco ali da questão dos jogos eletrônicos, e eu, assim, tenho uma breve impressão que as leis, elas vão surgindo conforme os cenários vão se desenvolvendo, né? Você pegou um pouco do exemplo do futebol, o Gus falou também aí um pouco das questões dos games eletrônicos. Eu também observo, por exemplo, que no YouTube, vamos pegar o exemplo do YouTube, muitas questões, por exemplo, de direitos autorais, elas vêm surgindo conforme o YouTube vai crescendo, né? E há questões também, eu não sei, tem a questão do rato borrachudo, não sei se você já ouviu falar, que ele tá para perder não sei se já perdeu o canal, ele tava para perder o canal por causa de questões de direitos autorais, recuperou, né? Recuperou. Ele recuperou? Conseguiu? Isso, recuperou. Última atualização aí. Boa. Sobre essas questões relacionadas a direitos autorais, muitas vezes a pessoa não faz isso com a intenção, né, de pegar
algum autor, né, específico. Qual é a sua opinião sobre os vídeos no YouTube atualmente relacionado a direitos autorais especificamente? Só para complementar, ô Ibra, um pouco da sua pergunta, para falar também no caso dos streamers, que eles são presos a veículos que estipulam um contrato já feito que você é meio que obrigado a assinar aquilo, ou então você não faz a sua transmissão, que é o caso de Twitch, Facebook e outras plataformas, e o próprio YouTube até então, que você às vezes toma os strikes, né, que foi o que aconteceu com o Rato, ele acabou usando, o editor dele acabou usando alguns segundos de uma imagem que tinha um direito, uma imagem de drone, se não me engano, que tinha alguns direitos e o cara acabou já dando strike, nem chamou pra conversar nem nada, e depois ele até pediu uma grana altíssima pra poder veicular a imagem dele e tal. Como você vê, aí vai a minha pergunta complementando a do Ibrahim, como que você vê isso? Se isso prejudica muito os criadores de conteúdo, se eles vão perdendo força por ter que cada vez mais criar conteúdo 100% original, e isso é caro, é muito caro você ter um conteúdo 100% original. Você acha difícil isso da forma em questões legais, em formas jurídicas? A questão das plataformas de streaming, né? Esse é um ponto importante passar para quem está no cenário, quem pretende entrar no cenário, escolher a plataforma de streaming que mais se adapta ao que você deseja e ao que você quer desenvolver, porque você vai chegar e assinar um contrato, né, com alguma plataforma, inicialmente lá um contrato normal, né, que todo mundo assina, mas depois, conforme você vai evoluindo dentro da plataforma, os contratos vão mudando, né, a forma de relação vão mudando, então é importante que você veja o que a plataforma autoriza você a fazer ou não, o que ela vincula como exclusividade de ser feita ou não, e as regras que são estabelecidas. Mais uma vez, contrato firmado é uma relação de obrigações e deveres. Então, é importante que você veja tudo que você está concordando e pactuando quando você entra dentro dessa plataforma. Sobre a questão dos direitos autorais, os direitos autorais e a lei, né, de direitos autorais, ela protege as criações, né, que são feitas. Então, eu não vou entrar direto no assunto do rato borrachudo, porque é uma questão que está também sob júdice, né? Não dá para a gente falar o que não é, mas assim, vamos passar um pouco do que é a questão dos direitos autorais. Se eu pego o meu canal e uso conteúdo de terceiro, eu não posso, né? Eu não posso, pela lei de direitos autorais, usar o conteúdo de terceiro. Aí entra naquela discussão, mas eu usei 1 segundo, 2 segundos. Você não pode usar, né? Não pode usar. Isso é importante que as pessoas saibam. E isso também passa por uma questão do cenário novo, né? Quem entra nesse cenário não vai estudar a lei de direitos autorais para saber o que pode, o que não pode fazer. Ele vai fazendo o conteúdo dele. Aí vamos falar do streamer que começa, né? Vamos voltar no cara do Free Fire que começa a criar os conteúdos dele, abre o canal dele e começa a colocar lá. Ele não vai ter esse conhecimento efetivo das leis de direitos autorais. Então, é importante que de alguma forma chegue essa informação para ele, né? Que alguém explique para ele que, olha, você não pode usar o conteúdo, uma música famosa, porque você vai tomar o strike da plataforma, ou vai ser acionado por alguém. Não pode usar um trecho do clipe de alguém, uma parte do jogo que é conteúdo criado por terceiro. Então, isso é importante que ele tenha esse conhecimento. Aí a gente tem um outro aspecto. Você usa o conteúdo de terceiro ou faz alguma coisa com o conteúdo de terceiro, como a plataforma atua nisso, né? A plataforma poderia, de certa forma, tirar o canal do ar. Eu sou meio crítico às condutas que são extremadas lá dentro, né? Porque se você tem uma lesão de direitos autorais, você pode aplicar alguma pena e que isso possa ser resolvido judicialmente, né? Claro que a plataforma tem a responsabilidade de manter aquilo no ar ou não, mas existem outras questões que precisam ser apreciadas, né? Você fez isso quantas vezes?
por fato de você ter feito isso uma vez, já vai tirar um canal do ar, você vai prejudicar tudo que foi criado durante esse tempo todo, esses anos todos, né? Existiu efetivamente intenção, dolo naquilo, né? Porque você vai ter, aí você precisa avaliar os dois lados, né? Você tem uma lesão de direitos autorais, ok, que é proibida pela plataforma, que existe as formas punitivas e inclusive na lei para punir, mas do outro lado você tem uma pessoa que trabalha com isso, né? Que o ganha-pão dela é esse. Então, essas coisas precisam ser pesadas, né, pela plataforma. Só que a plataforma, ela não se importa, né, com isso. Ela, na verdade, cria as regras lá, você entrou na regra X, acontece isso, entrou na regra Y, acontece isso. Aí vai para o judiciário. Aí vai caber ao judiciário analisar se essas regras que são criadas pela plataforma, elas são prejudiciais, se não há um equilíbrio nisso com a relação do que ocorreu e da forma que se desenvolvem as questões e os fatos, e aí caberá ao judiciário avaliar realmente se essas regras elas implicam ou infringem outros direitos constitucionais aqui nossos e se ela está realmente em equilíbrio com a ocorrência que foi levada para o judiciário. Legal. Mas uma questão, continuando nesse assunto, é que, por exemplo, não tem de forma nenhuma uma certa flexibilização entre as próprias marcas que detêm os direitos autorais sobre as imagens e a plataforma. Não tem uma conversa ali entre o criador, a plataforma, a imagem que ele usou. O que a gente vê muito é a ação dos bots, né? Que chamam. Que é tipo, tal streamer falou tal palavra, pum, a stream caiu na hora, 7 dias de ban. Não tem conversa, sabe? Não viu o que ele falou. Até o caso do Felipe Castanhari, que faz vídeos de 1 hora, o streamer não, o youtuber, faz vídeos de 1 hora, 2 horas, falando sobre, vamos supor, Segunda Guerra Mundial, onde ele pega certas imagens de documentários que ele precisa para contextualizar o assunto e tudo mais, e ele não põe o caso da monetização, que é o principal foco de você ter os direitos autorais, que eu concordo que, por exemplo, se eu tenho a imagem, eu não vou dar minha imagem para outra pessoa ganhar dinheiro com ela, sendo que eu produzi aquela imagem. Mas no caso, não tem nenhuma conversa. Você acha que tipo é assim, pronto, o bot vai agir e não tem o que fazer? Ou o certo seria levar para júri e tudo mais? Isso depende muito de como a empresa age, né? A gente está falando aí de uma entidade privada que cria as regras dela e atua, né? O bot, por exemplo, da Twitch com a palavra lá, não vou nem falar, né? Vai que vocês colocam na Twitch. Melhor nem falar. Mas tem lá a grande palavra, né? Sim. Proibida da Twitch. Aquele que não se pode ser nomeado, né? O Voldemort da Twitch. E aí o bot pega aquilo e faz o strike. Agora, o que teria que ter, por exemplo, se vai usar o bot, vai usar uma questão tecnológica para atuar em cima dessas questões, você tem que ter mecanismos de revisão, né? Porque você tem que entender o contexto de que aquilo foi usado, você tem que entender o porquê aquilo foi usado, né? Então, eu poderia falar de nazismo na stream, desde que qual é o contexto que eu estou falando? Eu estou incitando a práticas nazistas ou estou contando o fato histórico, né, do surgimento do nazismo e outras coisas? Então, isso precisa ter uma regulação pós, né? Que o bot pegue, ok, né? Mas, assim, vou ser punido, vou ter tirado do ar a minha stream lá que eu coloquei, não vai ser monetizada, né? São questões que precisam ser adequadas aí pelos canais de streaming. Legal, legal. Fala aí, Deixa eu só aproveitar um desses ganchos que vocês acabaram deixando, que foi justamente isso. Por exemplo, o que eu acho que é uma coisa que acho que muito criador de... Foi uma das coisas que o Bess, acho que ele quis falar sobre os criadores de conteúdo. Geralmente eles não conhecem esse cenário em volta, né? Não conhecem direito às regras das plataformas
eu também não acho que isso seja 100% da culpa deles, porque igual, por exemplo, a palavra lá, o Voldemort, não tinha como ter essa noção, assim, por É, exemplo, até alguém eu tomar um também... strike. É, Sim. então, também, tipo, acho que ninguém fazia noção desse estrago. Mas a dúvida maior seria assim, por exemplo, esses cuidados específicos que os criadores de conteúdo precisam ter hoje nas streams, porque a gente está vendo que até algumas músicas eles estão, as distribuidoras estão começando a pegar mais no pé. Se isso é um pouco justo, já que não é o foco principal da stream, não é a música, e como isso funciona nas adaptações internacionais. Porque, por exemplo, a gente falou aí sobre como as leis de direitos autorais funcionam aqui no Brasil, se lá fora, se em outros países ela funciona diferente, e como que funciona esse meio do caminho. Por exemplo, eu sou um streamer brasileiro aqui, eu sou produtor de conteúdo no Brasil, e acabei usando um trecho de um vídeo, ou uma música, ou sei lá, qualquer coisa que seja de um produto, de algum de alguém que gravou esse conteúdo lá fora, ou alguma coisa do tipo, e o cara mora lá fora. E como que funciona esse não sei se ficou muito claro, mas essa adaptação pro digital, assim, que pode ser que dois países tenham duas legislações diferentes nesse caso, e como que acontece quando acontece esse confronto, sabe? Uhum. Assim, geralmente as produções autorais e outras criações, elas são protegidas em caráter internacional, né? Existem as convenções internacionais entre os países, né, que realizam essas práticas de proteção de direitos autorais. Então, e hoje em dia é muito fácil, assim, vou dizer que é fácil, mas assim, é muito mais tranquilo você fazer uma proteção de uma marca hoje com a internet e identificar quem está utilizando de forma indevida a sua marca e alguma criação autoral sua, porque você tem internet, né? Então, tá tudo fácil. Antes, quando você não tinha internet, um cara aqui no Brasil começava a fazer coisa da Disney e dificilmente a Disney ia saber o que estava sendo feito. Hoje, se você citar alguma coisa da Disney, colocar o Mickey lá na sua transmissão lá de PUBG, a Disney já vai chegar com os dois pés no peito e pedir para você tirar aquilo do canal. Porque eles têm umas formas de vasculhar e identificar essas questões e atuar efetivamente em cima. Quando a gente fala da stream e das plataformas, existe sim a responsabilidade deles em manter um ambiente saudável para que não tenha nenhum tipo de lesão de direito autoral, mas é preciso moderar essas questões, né? Até onde essa prática, essa lesão autoral, ela gera a exclusão do canal, né? Ela gera a paralisação de uma atividade de uma pessoa. Você tem outros meios, você pode fazer uma suspensão. O caso da palavra, né? O Voldemort, a gente só descobriu que não poderia falar o nome Lorde das Trevas quando aconteceu alguma coisa, né? Por que ela não foi e notificou o fulano? Ó, fulano, você usou a palavra X, tal, que é uma palavra indevida. Se isso se repetir, Toma você cuidado estará aí. sujeito às regras, tal, tal, tal. Não, vai lá e pá, pune, né? Então, são coisas que precisam ser moduladas, né? Ser moduladas. A stream, como a própria profissão, né, do influenciador e de quem faz as transmissões, hoje é uma profissão, efetivamente, né? Hoje é a atividade principal de uma pessoa. E ela ficar totalmente ligada ao que a plataforma ditar de regras efetivas e de formas rígidas é muito ruim, né? Então, precisa ter uma comunicação maior. Porque a stream só funciona se tiver os streamers, né? Os streamers precisam das plataformas. Então, é algo que precisa ter uma moderação. Agora, mudando de assunto, eu queria perguntar pra você como o cara ele joga o joguinho,
é viciado lá, passa o dia inteiro jogando, mas ao mesmo tempo a mãe fica cobrando, você tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. O cara vai lá, faz um direito, pá. Como é que ele une o útil ao agradável? Como que é o mercado de um advogado hoje para trabalhar no esporte? Se tem uma carteira de cliente legal, se os times estão procurando, se os atletas ou streamers estão procurando, se dá para viver com esses clientes? Como que tá esse mercado aí? É um mercado em criação ainda, né? É um mercado que ainda está se desenvolvendo, ainda tem muito campo para atuar. Então, se a gente for pensar no mercado jurídico do esporte, não é só a equipe e atleta, você tem o ecossistema inteiro para você trabalhar hoje, desde quem vai fazer um evento, a quem vai criar um, uma grande feira ou um campeonato específico, todos eles precisam ter um suporte jurídico, né? Eu vou criar um campeonato e eu não sei fazer o regulamento, eu quero saber se o regulamento está ok, se eu estou infringindo alguma coisa, se os contratos de participação estão ok. Então tem um campo muito vasto aí, dá para você atuar em diversas frentes. Você vai ter a relação dos atletas, você vai ter os contratos, você vai ter os contratos com as marcas, patrocinadores, contrato de investimento de equipe, você vai ter os contratos de influenciadores, você vai ter todas as relações jurídicas de um campeonato, de uma organização, de um evento, que seja um show match, porque aí você vai ter contratações de tudo, né? Relação jurídica, desde do pessoal da limpeza que você traz para o evento até o narrador do evento principal do palco X. Então, tem bastante campo, tem bastante coisa para fazer, sim. Legal. Mas você acha que para um cara novo na área, o cenário, assim, ele tá de braços abertos ou ainda existe uma falta de informação, uma falta de procura, ou os honorários são caros ainda para o jogador de Free Fire? Ou como que você vê essa evolução da área? Que eu acho que é legal a gente falar, porque igual na semana passada o pessoal dos fisioterapeutas vieram aqui e tal, eles falaram que ainda é um caminho que tipo eles estão desbravando e tal, que é um negócio meio novo, mas eles estão conseguindo, depois de um longo tempo, que o Kenji comentou aí, que se eu não me engano ele está desde 2014 aí no cenário, eles começaram a mostrar para os times e para as pessoas que trabalham lá a importância da fisioterapia, né? Você acha que o cenário aí, por exemplo, na parte legislativa, os times já estão cientes que eles precisam disso, ou eles estão meio que empurrando com a barriga, sabe? Tipo, tentando cobrir isso e falar, a hora que a água bater na bunda, a gente vai atrás de alguém, sabe? Ah, é assim, o que o Kenji falou é exatamente isso. É um cenário que está sendo construído e quando está sendo construído, você primeiro precisa mostrar a importância disso, entendeu? Mostrar a importância prévia disso. Igual ele com a fisioterapia. Olha o quanto é importante, quanto melhora o desempenho, o quanto você evita afastamento de um atleta importante se você faz um trabalho legal com ele. Não espera o cara se lesionar para você depois procurar situações como essa. A mesma coisa o jurídico. Não espere acontecer o problema para você depois contratar um advogado, que vai ficar muito mais caro, né? Um advogado para defender o seu problema lá com uma ação já posta, do que práticas preventivas para que isso não ocorra. O cenário ainda está engatinhando nisso, né? Tá tentando entender o porquê, para que a importância, por que eu vou investir em alguma situação como essa, né? Então, tirando alguns players principais do mercado, né? O que eu falo, aquela parte do esporte eletrônico que está lá em cima, né? Já dentro de uma forma organizada muito maior, todo o resto do cenário está ainda tentando entender o porquê e para quê. Né? Quando eu chego para alguma equipe, por exemplo, que vem conversar, por exemplo, a pedir dicas, eu queria saber como é que a gente faz para ter um investidor, tal, patrocínio. Eu falei, tá, como é que vocês estão organizados? Não, a gente já tem aqui o time está jogando o campeonato X, tal. Eu falei, tá, vocês têm CNPJ? Não, a gente não tem. Eu falei, então, esse é o primeiro passo. Então, assim, tem coisas que são muito básicas ainda
que precisam ser organizadas, entendeu? Tem equipes que não têm, por exemplo, um CNPJ, está competindo, equipes que já têm aí um valor no cenário, um reconhecimento no cenário, mas que, por exemplo, não tem nenhuma pessoa jurídica organizada. E aí, como é que vai receber investimento? Como é que uma marca vai chegar e vai fechar um contrato com eles? Então, são coisas assim que ainda são necessárias demonstrar. Então, o campo ainda está sendo desbravado. Ainda estamos na fase de mostrar a necessidade de muitas coisas. Eu acho que é legal isso que você falou também do CNPJ e tal, porque eu acho que ninguém. Acho que poucos times levam em consideração isso. E o quão. Por mais que seja, vai entrar só o CNPJ, o quão isso passa de confiança para investidor, para quem quer competir. E outra coisa que eu acho que eu ia perguntar, e eu já vou acabar emendando, como um pouquinho, só para a gente ter um pouquinho mais claro, que você comentou dos campeonatos também, a importância desses campeonatos terem o CNPJ deles também, principalmente para angariar patrocínio. E uma dúvida um pouquinho mais, que vai um pouquinho mais além, até onde os campeonatos podem ir mexendo, por exemplo, nas regras do torneio, para não. Se tem, por exemplo, deixa eu tentar deixar isso mais claro. Vamos supor que a Riot, eu vou pegar o cenário da Riot Games porque eu acho que é o maior e é mais fácil de explicar. Por exemplo, a Riot Games como se ela fosse um país e os campeonatos que são desenvolvidos que não são oficiais da Riot, eles conseguem mudar as regras para fazer alguma. Porque, por exemplo, eu quis dar o exemplo da Riot, porque ela tem alguns campeonatos que são parceiros, entre aspas, da Riot, se eu não me engano. Então eles têm algumas premiações que a própria Riot oferece, por mais que sejam campeonatos amadores. E eu queria saber, assim, legalmente falando, se você hoje, pelo que você já viu, se esses campeonatos têm uma liberdade para poder mexer nesse esquema de regras aí dos torneios, se tem algumas regras que são mais rígidas e não tem essa flexibilidade, como que isso funciona também? Isso vai depender um pouco de cada desenvolvedora, né? Cada desenvolvedora age de uma forma com o seu produto, né, o jogo, e como ela age com a criação e desenvolvimento das suas próprias ligas ou ligas parceiras. Você tem desenvolvedoras que não permitem que campeonatos sejam feitos que não sejam os dela, né? Ela faz uma exclusividade sobre os campeonatos, não permite que outras organizações ou outras empresas criem campeonatos derivados do seu jogo. Outras empresas e desenvolvedoras são mais abertas, elas permitem que você faça o campeonato, não influencia nas regras que você vai utilizar nessa competição, simplesmente autorizam, você vai lá, pede uma autorização e realiza o campeonato. Então, isso depende um pouco. Sobre o estabelecimento das regras, hoje os campeonatos eles são feitos. O esporte eletrônico tem uma particularidade com o outro esporte, qualquer outro tipo de modalidade, porque ele tem a desenvolvedora que é o dono do jogo. Então, essa é a grande diferença aí, primordial, entre o esporte eletrônico e o esporte tradicional. Eu posso pegar uma bola aqui, criar um campeonato, fazer um campeonato de futebol e todo mundo joga e ninguém vai chegar lá e falar, para com isso daí que vocês não podem jogar bola. Vai lá e fura a bola e acaba o campeonato. Com o LoL, por exemplo, pode. A Riot pode chegar e falar, para com isso daí que o jogo é meu, eu não quero que vocês façam nada com o meu jogo. Então, há uma diferença aí. Quando você tem a desenvolvedora criando as regras, ela, como empresa privada e dona do jogo, ela pode criar as regras do seu campeonato. O que não pode ocorrer é que essas regras elas sejam prejudiciais a quem está participando de alguma forma que isso torne a prática ruim ou tendenciosa de alguma forma. Por exemplo, você cria um campeonato onde lá na frente
tá estabelecido que os 2 primeiros se classificam para a final, e lá na frente ela chega e fala, os 2 primeiros desde que não seja o time que usou camisa preta. E aí ele é classificado. Então, assim, ele pode fazer o que ele quiser no campeonato dele, até isso não prejudique leis internas do país onde ele está desenvolvendo, entendeu? Se ele quebra relações, por exemplo, de igualdade e de legalidade, de isonomia dentro da disputa, essa equipe que jogou de camisa preta e vai ser prejudicada, ela pode entrar na justiça e demonstrar os prejuízos que ela sofreu dentro desse campeonato. Então, são algumas questões que precisam ser vistas. Aí eu não falo só nem de questão jurídica, né? A empresa que desenvolve o campeonato e desenvolve as regras, ela precisa desenvolver as regras de forma clara, de forma organizada, que seja compreensível e justa, porque os investidores querem um campeonato imparcial e que seja dessa forma para que ele possa investir. A partir do momento que você vê lá um acerto de resultado entre uma equipe e outra e a desenvolvedora não faz nada, passa um pano e todo mundo continua, quem está apoiando esse campeonato olha e fala, pô, esse cenário é complicado, né? Pô, e aí, como é que fica? Vai no Twitter, tem aquela enxurrada de crítica que aconteceu isso. A empresa fala, pô, não quero isso não quero minha marca atrelada com isso, e sai. Então, essas questões são importantes também quando você vai desenvolver um campeonato, que as regras sejam claras, elas sejam bem seguidas e as formas de punição sejam claras e justas. Legal, legal. Antônio, mano, acho que é isso daí. Tirou a dúvida da galera, foi legal. Você tem algum recado pra mandar? Quer divulgar sua página, alguma coisa assim? Não, eu queria agradecer vocês pelo papo, por tudo, por trazer essa oportunidade de falar sobre isso para as pessoas, né? Acho que isso é importante para quem está querendo, principalmente, se estabelecer no cenário ou entrar de vez para as equipes, para os atletas. É importante passar essas preocupações para quando você vê o esporte eletrônico como um objetivo de vida mesmo, né? Hoje ele é um objetivo de vida, né? Hoje muitas pessoas querem isso como profissão, então nada mais justo do que realizar esse trabalho que vocês fazem também de conscientização, que é importante para quem ouve o podcast. Se alguma mensagem daqui ficou, a gente cumpriu o nosso papel nessa conversa. E vou deixar minhas redes, o meu Instagram é o @bradfish, acho que lá é onde eu mais posto conteúdo sobre esporte eletrônico, sobre curiosidades do cenário, orientações, dicas, vídeos. Quem quiser acompanhar, vai ser um prazer. Legal, a gente vai deixar lá. Muito obrigado, eu agradeço demais sua presença, agradeço por ter aceitado o convite. A gente vai disponibilizar esse episódio no Spotify e no YouTube para quem quiser ouvir esse papo, para quem não escutou ao vivo. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, galera. Até mais. Valeu.